diretamente de Belo Horizonte e com o cachorrinho da minha irmã, com vocês, Física 3, Associação de Resistores. Dá tchau pro terceirão, Ted, tchau. Agora vai pra lá. Gente, presta atenção. Nos capítulos passados que eu digo do 1 até o 7 de Física 3, a gente viu toda a parte de introdução à elétrica. E no 8 aqui a gente começou a introduzir a eletrodinâmica. O que pega? A gente viu o que um corpo precisa para estar eletrizado, vimos ali os conceitos de repulsão e atração, vimos ali também cargas elementares, comportamento de cargas, vimos ali toda aquela coisa básica ali em relações a cargas e campos elétricos. E depois a gente começou a introduzir a eletrodinâmica no capítulo 7, em que nós vimos fórmulas como essa daqui, onde que nós falávamos sobre potência. Vocês aprenderam o que é uma corrente elétrica, vocês aprenderam o que é uma resistência, vocês aprenderam que um determinado aparelho, uma determinada fonte de energia, ela tem uma tensão, essa tensão é como se fosse o trabalho dela, e ela vai ser pra gente em volts. E nós resolvíamos exercícios do tipo, eu tenho uma resistência de... Tô falando valores aleatórios, se você for calcular vão dar errado com certeza. Eu tenho uma resistência de 20 ohms ligada a uma tensão de 80 volts. Qual que é a corrente elétrica que vai percorrer ali, correto? Ou qual que é a voltagem necessária da aparelhagem de uma casa para que eu consiga ter uma corrente de 150 amperes? A gente resolvia exercícios como esse, mas a gente tinha uma resistência, a gente tinha uma fonte de energia. Agora eu vou virar para vocês e vou falar assim: Pedro, eu vou construir uma casa e nessa casa vão ter muitas tomadas. Nessa casa vão ter muitas lâmpadas, vão ter muitos chuveiros, porque isso não é uma casa, isso é um apartamento, isso é um grande condomínio. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o que a gente vai chamar em elétrica de circuito elétrico. Isso é uma das partes da física do ensino médio que mais vai ter aplicações no cotidiano de vocês. No cotidiano de vocês, dos seus pais, da indústria, da engenharia civil. A galera que vai fazer engenharia vai estar aprendendo isso agora e vai ficar com isso no sangue pelo resto da vida. Por quê? O que eu vou falar pra vocês? Eu vou ter resistência em todos os lugares que eu tiver. Por exemplo, o que é resistência, Kawane? Resistência é algo, é uma força. Vocês vão ver que a resistência do chuveiro, por exemplo, é uma mola. Ela é algo que vai atrasar a passagem da corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vai ficar aglomerada ali e ela vai ser dissipada em outra energia. Correto? A Lavoisier já falava pra gente que nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Por exemplo, o chuveiro tem uma resistência, correto? A resistência do chuveiro ela vai transformar aquela corrente elétrica em energia térmica. Correto? A resistência da lâmpada, ela vai transformar a corrente elétrica que passa ali em energia luminosa. Ora, Pedro, mas ela também vai ser dissipada ali em energia térmica, sabe? Encosta na lâmpada para você ver, ela vai estar quente. A torradeira, aquele ferro ali, aquilo ali é uma grande resistência. O Daniel do Big Brother encostou a mão na resistência, queimou a mão. Otário, babaca. Ô menino pra ser bobo. Já pensou de ver esse vídeo me processa? Tá ligado que pode, né? Aí eu vou falar pra vocês, uma mesma corrente elétrica, Kawane, ela vai passar em diversas resistências. Quando eu pego uma resistência e coloco uma outra, qual é o verbo que eu tenho? Eu associo, é o nome do capítulo, associação de resistores. É quando eu tenho vários resistores ligados a um só circuito, correto? Vocês imaginam isso daqui, ó? Que isso daqui... Vamos supor que isso aqui faça parte disso daqui, ó, e ele está ligado a uma fonte. Isso daqui no circuito representa a fonte. Vocês lembram disso? Eu posso ter uma associação em série, onde que está cada um do lado do outro. Tá vendo? A mesma fonte, a mesma corrente elétrica vai passar os três. E eu também posso ter, Kawane, olha aqui pra mim. Eu posso ter elas em paralelo. Eu só não quero que vocês confundam e achem que isso aqui é em paralelo. Isso aqui, Kawane, ó. Aqui está a minha fonte, ó. Depois eu vou apagar isso daqui. Aqui está a minha fonte. Essas resistências, elas estão em série ou em paralelo?
E série? Em série, boa. O aluno leigo fala que elas estão em paralelo? O aluno leigo. O aluno ali sem noção, que não sabe muito. Ah, O senso comum, ó, em série, em paralelo. Aqui, tá em série ou tá em paralelo? O aluno pode falar, tá em paralelo. Mas tá em série, correto? Qual que é o conceito certo de falar que um resistor tá em paralelo? Quando a minha corrente elétrica, ela passa daqui, ó, ela precisa, ó, se dividir. Aí ela vem aqui, ó, a corrente elétrica que estava dividida, ela passa aqui e ela volta a ser o que ela era antes. Correto? Por que, Cauane? Eu vou pegar um circuito inteiro de todas as resistências e eu vou falar que a resistência desse circuito, todas as resistências dele, vai ter que ter uma resistência só, que a gente vai chamar de resistência equivalente. É como se fosse a resistência total, o somatório das resistências. Correto? Quando eu tenho um circuito que ele está em série, a resistência equivalente vai ser simplesmente a soma delas. Correto? Aqui, por exemplo, vai ser simplesmente a soma delas. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó. Aí eu tenho até uma fonte aqui, ó, para falar que eu não estou viajando na maionese. Eu tenho aqui 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. A resistência equivalente desse sistema é 10. Eu só peguei ali as minhas resistências e somei. Ah, Pedro, simples assim? Não. Quer que eu faça um exercício para falar sobre isso? Uhum. Vou falar então. Quantos minutos de vídeo? 7. Beleza. Esse vídeo deve ter parte 1, parte 2 com certeza, né? Tem? O do nono ano deve ter 3 partes. Esse cipá deve ter até uma quarta. Quantas horas o horário de Brasília? 7 horas e 3 minutos. 7 horas? E 3 minutos. Olha aqui, Cauane. Ó. Vou fazer uma questão elaborada. Olha aqui, ó. Uma fonte, ó. Uma fonte de 80 volts faz parte de um circuito, faz parte de um circuito com 3 resistências, não vou escrever resistências para gastar espaço, com 3 resistências de, olha aqui, de 10, 15 e 5 ohm, respectivamente. Correto? Uhum. Qual a corrente elétrica do sistema? Não vou escrever corrente elétrica do sistema não, só para gastar espaço. Qual a corrente elétrica do sistema? Primeiro, sabemos desenhar esse circuito, Cauane? Você sabe desenhar esse circuito para mim? Que eu falei aqui? É um circuito que tem uma fonte de 80 volts e 3 resistências de respectivamente 10, 15. Tá certo. Aqui, ó. Olha só eu desenhando essa fonte pra mim, ó. Essa aqui é a minha fonte de 80 volts. E as minhas 3 resistências. Ah, tá. Eu não falei das resistências, ó. Com 3 resistências. Deixa eu colocar aqui. Em séries. Eu não especifiquei que ela tá em série, né? Com 3 resistências em série de 10, 15. Elas estão aqui, ó. Dez, 15 e 5 ohm. Se fosse uma resistência só, como que eu faria esse exercício aqui, Cauane? Eu faria aqui pra mim, ó. Meu pai amado. U é igual a RI. Eu não quero saber a corrente elétrica. Aí eu iria fazer assim, ó. I é igual a U sobre R. Mas aqui a gente vai mudar, a gente vai colocar um Qzinho aqui agora, porque a gente vai estar trabalhando com a resistência equivalente do sistema. Aí simplesmente o que eu vou fazer aqui é somar as minhas resistências. O meu U aqui no caso vai ser o 80, e a minha resistência equivalente vai ser o somatório delas. 20 ohm
vai ser 4 o quê? O que isso significa? Eu tenho que sair uma corrente. Sabe o que a questão pode me perguntar também? Qual é a potência dissipada em cada resistor? O que é potência dissipada? Potência dissipada é o quanto que esse carinha vai perder para aquele carinha. Eu vou calcular isso daqui assim, ó. Sem espaço, sem chuva. Vamos fazer isso pro final? Eu falei assim, Pedro, calcula a potência dissipada em cada resistor aqui pra mim, no finalzinho. Por quê? Porque eu também vou trabalhar com a minha associação em paralelo. Olha só como que eu calculo a minha resistência equivalente aqui, ó. O inverso da minha resistência equivalente, quando ela está em paralelo, vai ser o somatório do inverso de todas as outras resistências. Ou, quando eu tenho duas resistências, eu posso fazer essa formulazinha aqui, marota, maneira, bonita. Essa daqui. Vamos fazer aquele exercício ali? Porque calcular resistência não é a gente vai aprender com o caso. Qual que é a resistência equivalente desse circuito aqui? Vamos fazer com essa fórmula daqui, ó. Pode ter resistência em série e paralelo? Pode. Porque você faz só ter paralelo. Boa. Foi uma pergunta boa. Aqui, ó. Olha só aqui pra mim. Isso daqui vai ser 400 vezes 10 dividido por 50. Faz aí na calculadora pra mim. 400 dividido por 50. 40 dividido por 5 não precisa. É 8 ohm. Correto? Aí que tá perguntando, ó. Qual é a corrente total do meu sistema? E qual é a corrente que passa em cada resistência? Aí, deixa eu explicar pra vocês. Antes da gente fazer. Tem que ser com outra caneta. Olha só, Cal. Eu vou ter aqui uma corrente elétrica que vai sair daqui, ó. Ela vai ser a mesma aqui, que vai ser a mesma aqui. Aí eu vou fazer até mais fininho, ó, que essa cor, o que vai acontecer com essa corrente elétrica aqui? Ela vai se dividir. Correto? Eu vou chamar ela de linha e duas linhas. Show? E ela vai ser relacionada a cada resistência. E vocês vão entender como. Eu vou fazer a resistência total. Minto. Eu vou apagar. Vou fazer aqui. Vou tentar fazer aqui bonitinho meu. Olha só. A fórmula que eu vou usar é a fórmulazinha que vocês conhecem mesmo. URI. Correto? Para calcular total. Eu vou até colocar aqui debaixo aqui, calma, né, ó, o Tzinho de total. Aí a minha corrente elétrica total, ela vai ser U sobre R. Aqui, ó, a tensão do meu sistema é 160 volts, tá vendo? E essa resistência aqui de baixo, eu vou usar a resistência total, que a resistência equivalente, que é que eu achei aqui, ó, 8. 160 por 8 é 20, não é? Então, nesse sistema daqui, tem 20 amperes. Correto? Aí, Kawane, olha só. A questão ela quer saber